Paz seja em vós. Amém. Prosseguindo agora no estudo das 7 alianças, vamos tratar da aliança adâmica. É o homem no centro da questão. É o homem interferindo diretamente nos fatos, quer da natureza, criada, inanimada, e quer da natureza consciente e racional. Porque em cada uma das alianças percebemos que a atitude do homem em relação a Deus e seus princípios interfere no tempo, interfere nas intempéries da vida, quer na chuva, ou muito sol, ou para-se o sol, abre-se mares. A natureza interage com o homem, segundo as respostas dele aos princípios de Deus. Então, entrando Adão nesse cenário, meditando na criação do homem, ocorreu-me que, ao fazer, ao formar a raça humana, percebíamos que não só a sabedoria que era assistente de Deus observava, via, contemplava, e por que não dizer, corroborava, porque a sabedoria é Cristo, o Verbo que estava em Deus e para Deus voltou. Não só ele, mas a natureza decaída, os espíritos corrompidos e lançados nas trevas exteriores também observavam, viam a ação de Deus em tempo real, conforme sucedia. Digamos que o adversário foi o primeiro alquimista fora dos portões celestiais, fora da esfera celestial, da Jerusalém celestial, da pátria, da morada divina. Então ele observava a criação como um aprendiz, e Deus tinha no homem a coroa da criação. E é interessante observar que Deus o formou, era inanimado. E se cremos nessa história, cremos pela fé. Então, retoricamente, ou literalmente, podemos imaginar Deus formando o homem do barro, porque diz a palavra que ele pegou do barro, modelou e assim o fez. Mas o que deu valia, o que deu consistência, o que deu início, não foi o trabalhar das mãos, porque tudo que Deus fez com as mãos, ele dizia, boa é esta coisa, foi bom ter feito aquilo, mas na hora de dar vida, na hora de coroar a criação, em que todas as esferas celestiais estavam atentas, voltadas
para o ato divino e sagrado do Criador da existência, em que viram ali uma oportunidade de aprender o segredo da existência. Deus simplesmente já não expressou palavras, já não verbalizou, mas soprou nas narinas e deu vida ao homem. É difícil crer, sim, que do barro se formou o cabelo, que do barro se formou as unhas, que do barro se formou órgãos díspares na sua forma de ser, de agir, de responder aos organismos, o sangue, as células, o trabalho vital de cada órgão criado do barro, que aparentemente ou racionalmente não tem pulmão, não tem rim, não tem coração, não tem estômago, mas Deus lançou a mão no barro e fez o homem, e no sopro de Deus o segredo da vida. Feito o homem, viu Deus que o homem estava só e necessitava, como as demais coisas criadas, como todos os animais formados, precisava de uma adjuntora, de uma companheira. Então deu um sono profundo em Adão e, enquanto dormia, lançou-lhe a mão sobre a vértebra e dali gerou a mulher. Também é loucura este pensamento. Mas lembre que Deus, pela sua palavra, disse que as coisas que são sábias para os homens, Deus as tornou loucura. Mas as loucuras de Deus perante os homens é a sabedoria. Então posso entender, isso é só um pensamento, que aquele que ouve reflita. Para criar o homem, Deus lançou a mão no barro, na lama. Mas para criar a mulher, Deus não sujou as mãos na lama. Podemos aí tipificar a formação do primeiro homem, da primeira natureza. A figura sujeita ao pecado, sujeita a erros, sujeita a depravações, entregue ao seu livre-arbítrio. E na segunda criação, na disjuntora, podemos enxergar a igreja de Deus, a promessa oculta no ato de Deus, porque a igreja é limpa, a igreja é santa, a igreja é verdadeira. Embora muitas vezes há pessoas, e não são poucas, que buscam falhas em todas as denominações, em todas as religiões, a graça de Deus é santa e perfeita, mas quando administrada por homens, surgem as falhas, surgem os erros, surgem as dúvidas. Mas já frisei, a Bíblia explica a Bíblia e nela contém todo o requisito, toda a ordem específica para encontrarmos nela vida eterna no paraíso de Deus. Então o homem é o pecador, mas quando
veio o nascimento da mulher que é pura, estava mostrando para uma nova ordem das coisas. A mulher formada do homem, mas depois o homem precisava ser nascido de mulher. E as coisas que Deus faz, visível, tangível, aos olhos humano, não são delírios da mente, não são inspirações aleatórias. É um plano perfeito, universal, eterno. Então expressava Deus ali naquele ato que o homem deveria passar pela madre, passar pelo útero da criação, pela bolsa d'água e ser alimentado pelo cordão umbilical da mulher, até que houvesse plena luz e uma nova existência. Todo aquele que não fizer o concerto com Deus, descer nas águas do santo batismo e ser alimentado pelo cordão umbilical chamado Palavra de Deus, não vai ver a verdadeira luz, que é a nova pátria celestial. Lá não há noite, nem dias, porque Deus é sua lâmpada permanente. E assim foi feito, com o sopro de Deus. Estava para a eternidade escondido o segredo da vida. E como bem sabemos, o homem e a mulher, tendo toda a terra, todo o paraíso, todo o trabalho sem dor, não lhe foi bastante, não lhe foi suficiente. E ele partiu para invenções. Partiu para tomar partido, sim, no seu livre-arbítrio. E todos conhecem a história da queda da mulher, da queda do homem e da promessa messiânica de que Deus traria um remidor. E só poderia existir, vir um remidor se houvesse misericórdia e a palavra-chave, perdão. Em toda a Escritura Sagrada não se encontra a palavra desculpa. A desculpa é uma invenção humana, por não dizer profana e diabólica. O perdão lhe requer uma ciência. O perdão requer um ato sacrificial, voluntário e verdadeiro. E o homem perdido, o homem envergonhado, o homem cego, o homem assustado, desesperado, aprendeu de Deus algo. O primeiro homem aprendeu de Deus algo que até os dias de hoje, não direi que a humanidade esqueceu, mas sim, não aprendeu o verdadeiro sentido do perdão. Nessa aliança, embora negativa, que foi adâmica, vemos em Deus, não no homem, os pontos positivos. Quando viu Deus que o homem estava nu, entregue às suas paixões, entregue aos seus medos, aos seus desvários, à incerteza
Deus procurou para dialogar. Já dissemos que Deus fez o homem para se relacionar com ele. E o homem estava escondido. Fez uma figueira, uma túnica de figueira, cobriu-se, escondeu-se, pronto. A vergonha estava estampada. E aprendemos de Deus aí alguma coisa muito importante. Na natureza humana, quando há divergência entre duas ou mais pessoas, a tendência, a lógica, o princípio é: se ele me ofendeu, que venha ele me pedir perdão. O entendimento é: eu não fiz nada para ela ou ele ter feito isso contra mim, ter feito isso para mim. Então a pessoa se enche de razão e espera que o seu ofensor venha pedir perdão, senão não é restabelecida a amizade. E isto é um jogo de moral, de caráter, de orgulho. E o homem não entendeu que Deus foi vitimado. Adão, Eva foram os réus. E não foram os réus que procuraram para se retratar, para pedir perdão. Porque o réu, ele está dominado pela vergonha, pela acusação, pela baixa autoestima. Ele está frustrado. Ele já está pagando o preço da recriminação, da reprovação pessoal. Enfraquecido. E o que é necessário então? Qual é o verdadeiro perdão? É ação e reação. É a vítima entender: o que fiz? Qual foi a prática, a palavra, o gesto que eu pratiquei? Qual foi a minha ação que trouxe aquele que se tornou inimigo pela circunstância esta reação? Então, a vítima, o vitimado deve procurar, aceitem ou não, o réu, e quebrantar aquele coração, quebrantar aquele orgulho, perdoar, liberando de si mesmo o perdão. E assim há o entendimento entre as partes e uma restituição de uma amizade, de uma comunhão. E foi o que Deus fez. Deus procurou Adão e revelou ali a pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus tinha dado uma ordem, e por causa dessa ordem é que o homem caiu em contradição, caiu em pecado e vergonha, em desprezo. Mas ele veio e prometeu o Messias. Quando? Em 3 de Gênesis 21, escrito está que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por que túnicas de peles e os vestiu? Quando se fala de peles, fala-se de derramamento de sangue. Espero que o caro ouvinte, o caro irmão, esteja entendendo e compreendendo
que neste momento estamos dizendo que Deus matou um animal, derramou seu sangue e fez uma vestimenta para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Este era o tipo de Cristo, dizendo a Adão: será derramado sangue, e o sangue da expiação dos pecados cobrirá vosso corpo da vergonha do pecado, da vergonha da mentira, do erro e do engano. Vos dará proteção, vos dará guarida, vos dará comunhão com Deus, amizade com Deus. E ainda prometeu o Messias, dizendo que por inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a semente da mulher, feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria-lhe o calcanhar. Grandes revelações principiam daqui. Podemos observar que Deus usou os recursos já criados, celestiais, divinos, provavelmente eternos, para interagir com o mundo terreno e celestial. Se observarmos as Escrituras Sagradas, vamos ver aí uma escala hierárquica em que atuam os seres celestiais. Em Hebreus 14, se não me engano, fala-se sobre os anjos, que é uma classe de ser celestial. E ainda acrescenta embaixo que são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos trabalham a fim de ajudar os filhos da redenção para entrar na pátria celestial. Outras passagens nos apontam os arcanjos. Somos vistos arcanjos em guerra, em pelejas, em lutas aguerridas, em prélios ardis, defendendo, protegendo os interesses de Deus na esfera celestial, matando, destruindo, desembaiando a espada. E em outros pontos os vemos como cantores, como aqueles que louvam a Deus, trazendo-nos o espírito de guerra e de louvor. E o mesmo Deus disse, através dos escritos sagrados, que Ele voltará a voz de arcanjos, com cantos, louvores e glória para os filhos da salvação. Outra classe que nós vemos são os querubins. Aonde está a glória de Deus? Aonde está a manifestação suprema da essência de tudo que é inerente, imanente à glória de Deus? Estão os querubins. Eles se apresentam ali. Então podemos dizer que eles são os guardadores. Eles são os veladores da glória de Deus. Encontramos também os serafins
num dos pontos-chave que eu posso aqui determinar, é a passagem de Isaías escolhido a profeta, 6 de Isaías, em que um dos serafins voa até ele e com uma tenaz, pega uma brasa viva, põe na boca do homem e o purifica. As coisas que são para os espirituais não são para os carnais. E que coisa linda podemos observar, sendo um serafim santo, envolvido com toda a arte de paz, de santidade, de harmonia, porque a santidade é a comunhão com Deus. Nem o serafim pôde tocar com suas mãos na brasa viva que foi posta na boca do homem. Então temos também reinos, principados, potestades, virtudes, que são graus hierárquicos e todos trabalham incessantemente, como disse Jesus: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então bem-aventurado é aquele que trabalha incessantemente para alcançar a remissão dos pecados, entender a aliança de Deus com o homem e servir também àqueles que hão de herdar a coroa da vida eterna. Tanto teríamos para dizer, mas tratando-se, como já disse, de um estudo sintetizado, vamos à segunda aliança, a aliança adâmica. Eis o paralelo. Da amizade, a segunda aliança trouxe inimizade com a serpente, inimizade com Deus, inimizade entre homem e mulher. Houve um colapso na criação. Mas surge então a primeira promessa messiânica na Bíblia. A primeira aliança foi feita com o homem antes do pecado no Jardim do Éden. Agora a segunda aliança veio para e por causa da crise provocada pelo homem, pela mulher, pela desobediência, pela escolha errada. Mas a primeira aliança foi quebrada. E precisava Deus restaurar essa crise, a crise de amor. A primeira só tinha a lei que trazia morte. Mas a segunda aliança, ela é cheia de coisas negativas, porque já é baseada nas consequências do pecado. Mas apesar de tudo, esta aliança tem algo muito importante, que já falamos, é a promessa vindoura do Salvador. A primeira aliança tinha lei, uma consequência de morte. Mas glória a Deus que a segunda aliança tem a promessa da graça. Já prometia a graça para solucionar a lei e a morte. O descendente da mulher introduziu o pecado, mas da sua semente sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quando isso ocorrer, cumprirá o Apocalipse final. Satanás estará para sempre encerrado nas prisões infernais, porque Deus não deu ordem a homem, a santo, a apóstolo, a pregador, a servo, a amigo de Deus, o direito de pisar sobre a cabeça da serpente. É Cristo quem a faz.
Dito isso, passamos às consequências desta segunda aliança. O homem haveria de multiplicar com dores e dominar a mulher. Foi o que disse em Gênesis 3,16. Um domínio debaixo da santidade, um domínio debaixo da comunhão de Deus, um domínio consensual. Não impositivo, não ditador. O homem não era para ser um déspota, mas entender o lado frágil da mulher e amá-la, respeitá-la e cuidá-la. Porque eles foram, já em princípio, os primeiros a conhecer Deus e saber parte do seu caráter, da sua atitude. Mas a humanidade continua decaída. Homens continuam amantes de si mesmos. E nós vamos entender nessas alianças aonde está a solução de todo esse problema. Porque agora na segunda aliança o homem não haveria de multiplicar-se com o fim de dominar a terra para Deus. Agora, dominar a mulher, esse era um propósito original de Deus, que continua com a ordem de o homem se multiplicar para o expressá-lo na terra, formando assim um paralelo com a primeira aliança. Agora, por causa do pecado, as condições são radicalmente mudadas. Ao invés de multiplicar-se como um processo natural da vida, o homem e a mulher vão se multiplicar com dores. Ao invés de serem companheiros na tarefa de dominar o mundo para Deus, o homem terá que lutar para dominar a mulher. E evidentemente isto impedirá em grande parte de se dedicar a sujeitar o mundo, pois o homem terá de se ocupar primeiramente com o governo do seu próprio lar. Não lhe foi suficiente a liberdade ortogada, a paz, a harmonia. O homem arrumou para si trabalho. E um trabalho um tanto quanto difícil. Não cabe aqui discriminação, não cabe aqui nem ironia. Mas pôs Deus uma tarefa para Adão: dominar a mulher. E agora eles estavam, ao contrário da primeira aliança, vestidos, outrora nus, vestidos e com vergonha. Gênesis 3:21. O homem já não estava mais no estado de inocência. Deveria usar então roupa e conviver com a consequência do pecado, que não é outra coisa senão o senso da vergonha. E como eu falei a princípio, a ação do homem traz reação e consequência na natureza. E Deus se serviu tanto das coisas celestiais como das materiais. A natureza começou a trabalhar em conjunto com o homem. De que maneira? Em Gênesis 3:19 é dado ao homem uma regra para alimentação: ervas e frutas. Mas as coisas mudaram. Agora o homem teria de comer pão.
Nisto vemos uma progressiva queda do homem, que se reflete até na sua alimentação. Pão já era menos natural, porque tem que forjar do trigo esse milagre do pão, exigindo do homem esforço humano. Vemos aí que não podemos desfazer os efeitos do pecado sobre a humanidade, no sentido de voltar ao estado de nua inocência, ou de ter uma alimentação só de frutas, ervas. Assim como não podemos evitar a dor da mulher de dar à luz. Essas coisas são consequências da aliança que Deus fez com o homem e serão desfeitas somente no dia em que se completar a redenção, a volta de Jesus. Cada qual interpreta a Bíblia a seu bel prazer. O intuito não é denegrir uma denominação, apontar outra como melhor, mais justa, mais perfeita ou inadequada. O meu compromisso é pregar, é anunciar as verdades bíblicas. Ouça, compreenda e entenda. O plano de Deus vai além de nós, em nós e muito antes de nós também. Por isso o Senhor deu para eles, no quinto ponto, na segunda aliança, o suor e a fadiga. Porque não foi só mudado o tipo de alimentação, mas também a forma de conseguir o alimento. Era simples, era só esticar o braço, apanhar o fruto, a erva, e estava feito. Mas agora não. Agora teria que trabalhar com suor e com fadiga. Não podemos imaginar a criação original, Adão, Eva, homem e mulher robustos, não na forma que muitos imaginam, na perfeição visual, com atributos divinos, como se fossem semideuses, mas seres humanos dotados de uma força que nós hoje desconhecemos. E mesmo com esta força, foram conhecer o suor e a fadiga. E uma proibição veio no sexto ponto, referente à árvore da vida. O homem já havia comido do fruto proibido, então perderam o direito de comer da árvore da vida que estava à disposição. Pecado o homem, denegrida a sua imagem e perdida a sua semelhança com Deus, comendo o homem desta árvore, ele viveria eternamente. Como já frisei, não era comer e viver, mas enquanto comesse, viveria. E seriam como o adversário, a serpente ou o diabo, eternamente condenados, sem possibilidade de arrependimento. Esta foi a causa de Deus proibir de comer da árvore da vida. E só tinha um jeito: expulsar o homem e a mulher e colocar guardas para evitar qualquer possibilidade de acontecer tal coisa. O Éden é a glória de Deus, figura da glória que está no céu, do Éden celestial. E que Deus fez? Ele colocou querubins para proteger as entradas do jardim. E uma sétima consequência
exílio e morte. Na verdade, esse é o triste fim de uma aliança negativa. São as consequências finais e drásticas do pecado. Todas as condições de todos os itens desta aliança são negativos e terminam com o afastamento do homem da presença de Deus. Ora, seria uma aliança sem esperança, com desesperança, desespero, não fosse a promessa de um Salvador, que resgataria o homem dessa condição desesperadora. E ele, a promessa, venceria o inimigo mortal, Satanás, e poria paz e amizade entre Deus e o homem. Então é importante ressaltar que a aliança adâmica trouxe as consequências do juízo de Deus sobre o homem, que ele quebrou a primeira aliança. Mas mesmo nisso, Deus é glorificado, pois no meio da punição, no meio das trevas, vamos dizer assim, surge a promessa do Salvador, abrindo o caminho para uma nova aliança, em um estado de vida. Estamos falando de vida. O homem está em morte, onde o homem não poderia pecar mais. Ou seja, no meio do pecado e fracasso do homem, Deus, podendo destruí-lo, acabá-lo, aniquilá-lo, bani-lo, desfazê-lo, não. Deus abre um caminho para um estado mais alto que aquele dado ao primeiro homem no estado de inocência no jardim do Éden. A promessa de vida eterna. Aprendemos nisso. Deus nunca perde. Espero que tenham compreendido bem o intuito desta segunda aliança. Foi dito resumidamente, de forma concisa, pausada, para que aquele que se dispor a ler, a ouvir essas palavras, possa fazê-lo com calma, pausando o seu áudio, analisando as Escrituras Sagradas, porque é ela que nos testificam de toda a verdade. É ela que nos fala do plano universal, a qual eu